Vamos lá, Moisão, vamos para essa próxima questão. Olha, uma questão bem legal, veja. Então, veja só o que acontece, olha. A bolinha que está aqui nessa posição, né, a carguinha positiva, ela vai ser repelida por essa outra carga positiva, de modo que vai haver uma força elétrica aqui, olha. De modo que, basicamente, o que vai acontecer na situação de equilíbrio dessa bolinha vai ser a seguinte, olha. Essa bolinha está aqui num plano inclinado, né? E aí o que acontece? As componentes do peso, né? Você já conhece bem, ó. Você vai ter aqui P seno, né? E aqui você vai ter P cosseno, né? Aqui você vai ter a nossa velha amiga normal, E além disso, a força elétrica, né? Quando você decompuser, a força elétrica, então, professor, vai ter duas componentes aqui. Vai ter uma componente da força elétrica que eu vou chamar de FEX, ó. E uma outra componente da força elétrica que eu vou chamar de FEY. Então, basicamente, para que essa bolinha permaneça em equilíbrio, né, na direção, né, da rampa, na direção do plano inclinado, professor, o que vai ter que acontecer? O equilíbrio entre a componente P seno, da força peso, e a componente FEX, olha, da força elétrica. Então, basicamente, eu vou precisar equacionar, então, da seguinte maneira. P seno igual a componente FEX. Mas vamos trabalhar um pouco mais com a geometria aqui dessa figura, para você ver, né, mais alguns detalhes. Vamos chamar esse ângulo aqui, olha, de beta, beleza? De modo que a componente FEX, ó, quando você decompuser a força elétrica, né, professor? Essa vai ser a componente FEX, ó, ela vai ser FE cosseno de beta. Mas, professor, o que nós sabemos, então, sobre esse beta? Vamos ver aqui o que nós sabemos. Olha, eu posso chamar esse ângulo aqui de beta, né? Esse ângulo preto aqui, olha, ele certamente vai ser o complemento de alfa, né? Esse ângulo preto bem aqui, professor, ele vai ser 90 menos alfa. Se aqui é 60, Renatinho, né? E aqui é 90, aqui assim, prof, só pode ser, então, ó, 30 graus. E aí eu vou escrever que a soma desses três ângulos aqui tem que dar 90 graus. E daqui você encontra que esse ângulo beta é alfa menos 30 graus. Ó. Na sequência, olha, essa distância D aqui, olha, é a distância que vai ser utilizada na lei de Coulomb, né? É a distância da repulsão entre essa carga mais Q, ó, e a outra carga mais Q, que está bem aqui assim, professor, nessa posição. E essa distância D, olha, você vai poder encontrar facilmente observando esse triângulo retângulo, olha. Nesse triângulo retângulo, a questão disse que esse cateto aqui, olha, tem um comprimento de 3 metros. De modo que, com esse 3 metros e com os 30 e os 60, nós podemos encontrar quanto é que vale esse D. Por exemplo, Renato Brito, pelo seno de 60, olha, observe aqui. Portanto, olha, aquela distância D que você vai usar posteriormente, ó, na lei de Coulomb, eu já sei que ela vale então, Renatinho, 2 raiz de 3. Agora, escrevendo a equação do equilíbrio das forças na direção do plano inclinado, né? Então, eu vou escrever que P seno de alfa é igual a componente FEX. Então, vem comigo, olha. Bom, mas FEX, ó, é FE cosseno de beta, ó. FE cosseno de beta, professor, mg seno de alfa. E, portanto, a força elétrica, né, pela lei de Coulomb, Kqzão sobre d ao quadrado, o cosseno de beta, esse beta é alfa menos 30, eu já coloquei aqui, olha, é igual a mg seno alfa. Agora a gente tem que substituir os valores para a gente ver o que vai dar, ok? Vamos substituir os valores aqui em cima. Veja então como é que vai ficar. O K, 9 vezes 10 a nona. Cada uma dessas cargas vale quanto? Olha, vale 2 vezes 10 a menos 6, né? Só que ao quadrado vai ficar 4 vezes 10 a menos 12, ó. Dividido pela distância ao quadrado, ou seja, 2 raiz de 3 ao quadrado, cosseno de alfa menos 30, é igual a mg seno alfa. A massa ele deu 0,3 grama, você vai ter que passar para quilograma, beleza? Sistema internacional. 0,3, 10 a menos 3 quilograma, né? Vezes a gravidade, que vale 10, beleza? Vezes, naturalmente, o seno de alfa. Então veja só que beleza, ó.
O 3 vezes 10 a menos 3, professor, cancela ó, com o 3 vezes 10 a menos 3 do outro lado, né? Aquela questãozinha fabricada realmente, olha, para dar certo. Então aqui você caiu numa equação que diz que o cosseno de um ângulo é igual ao seno de outro ângulo. Bom, da trigonometria, Renato, quando é que o seno de um ângulo agudo é igual ao cosseno de outro ângulo agudo? Se x e y são agudos, e se o seno de um é igual ao cosseno de outro, é porque esses ângulos, Renato, só podem ser complementares, né? Ah, tá, só podem ser complementares. Você vai usar essa propriedade, né, professor? Isso. Então, se o cosseno de alguém é igual ao seno de outro alguém, a soma desses dois ângulos é necessariamente 90 graus. Portanto, vou escrever, olha, alfa menos 30, que é o primeiro ângulo, mais alfa, que é o outro ângulo, tem que totalizar 90 graus, professor? É. E, portanto, olha, 2 alfa igual a 120 graus, alfa igual a 60 graus. Olha aí que beleza. Então, alfa igual a 60 graus é a resposta, então, dessa excelente questão de lei de Coulomb, beleza? Finalizamos, então, assim, alfa igual a 60 graus.